Olá, queridos alunos! Na nossa vídeo dessa semana, vou estar falando sobre arte contemporânea, história da arte, parte 19, ok? E aí a gente começa discutindo essa questão do que é a arte, gente. Para que serve a arte? Complicado, né? Então, olha só, o que é a arte? Ao ouvir a palavra arte, algumas pessoas até pensam imediatamente em museu, pintura, né? Já outras consideram que se trata simplesmente de um tema que não tem nada a ver com eles, tá? Que é muito difícil de entender, é algo exclusivo de artistas ou intelectuais, tá? Na verdade, galera, a arte, ela está para todos que querem experimentá-la e geralmente é encontrada em mais lugares do que podemos imaginar. As músicas que vocês gostam, os filmes que você vê, a poesia e o teatro, e até aquela colcha que sua avó faz para você. Lembra aquelas colchinhas antigamente que as vovó fazia? Tudo isso e muito mais é arte. Quando você vai escolher seu tênis, escolher sua roupa, comprar o livro, gente, tudo isso é arte, tá bom? Mas como definir a arte, gente? É difícil encontrar, né, uma única resposta, pois ela existe há centenas de anos e tem mudado de maneira diferente ao longo do tempo. Embora não haja uma definição específica, muitos consideram que a arte é algo que mexe com suas emoções, embora seja um assunto que tem sido debatido ao longo da história, tá? Mas tudo isso depende da sua experiência e de quem você é. Por essa razão, podemos experimentar a mesma obra, três pessoas, vamos supor, três pessoas diferentes poderiam experimentar a mesma obra de arte, mas elas vão ter, gente, reações diferentes, tá, a essa obra. A primeira pode pensar que é a coisa mais linda do mundo, né, que já viu. A segunda poderia odiá-lo e a terceira não conseguir sentir nada. Nenhuma delas estaria errada. Aqui todos têm o direito de ter sua própria preferências e sentimentos. Bacana, né? E aí a gente entra nessa questão do termo arte. Seria o termo arte? Esse termo, arte, é apenas um rótulo. Com o tempo, muitas pessoas tentaram classificar o que ela é, o que ela não é. Mas esse não é o ponto, gente. Na verdade, é sobre sua experiência pessoal com ela e com o significado que você lhe dá, tá bom? Então, embora as nossas reações sejam diferentes, sempre teremos algo para apresentar sobre a arte, porque com ela podemos narrar, lembrar histórias, abordar nossas emoções de uma forma assim que pouquíssimas coisas nos permitem, tá? E aí a gente chega nessa questão da arte contemporânea. Então, a arte contemporânea ou a arte pós-moderna é uma tendência artística que surgiu na segunda metade do século XX. Sua origem costuma ser relacionada à década de 60 e ao movimento pop art. A arte contemporânea se prolonga até os dias atuais. Período esse denominado de pós-modernismo, tá? Propondo expansões artísticas originais a partir de técnicas inovadoras. Olha que bacana, tá? Do latim, o vocábulo contemporâneo, tá? Corresponde à união dos termos com, que é junto, tá? E tempos, que significa tempo, ou seja, significa que ou quem do mesmo tempo ou época. Olha que bacana, aí vira contemporâneo, tá? Utilizamos essa palavra como um adjetivo para indicar o tempo presente, o tempo atual, esse período que nós estamos vivendo, tá? Então, após a Segunda Guerra Mundial, que foi em 1939, 1945, um novo panorama é caracterizado pelo avanço da globalização, cultura de massa e o desenvolvimento das novas tecnologias, tá, gente? E mídias. Nesse panorama, a arte oferece
experiências inovadoras, né? Pautadas principalmente nos processos artísticos. E em detrimento do objeto, ou seja, na ideia do detrimento da imagem, tá? Nesse sentido, a arte contemporânea, ela prioriza a ideia, o conceito, a atitude, acima do objetivo artístico final. Olha que bacana. O objetivo aqui é produzir arte ao mesmo tempo que reflete sobre ela, tá? Foi dessa maneira que a arte contemporânea rompeu com alguns aspectos da arte moderna. Ela abandonou diversos paradigmas e trouxe valores para a construção de uma nova mentalidade. Ao mesmo tempo, é claro, ela abriu também espaço para diversidade de estilos, perspectivas, técnicas e abrangências de linguagens, tá, artísticas, como a dança, a música, a moda, fotografia, pintura, gente, teatro, escultura, literatura, performances, o ramping, né, as instalações, videoarte, entre outras, tá? Porque cada dia se cria mais coisa. Em outras palavras, é claro, a mudança da era industrial moderna para a era tecnológica da informação e comunicação, tá? Contemporânea, é claro, proporcionou mudanças significativas no campo da cultura e da arte, tá? Das artes. E note também, gente, que a arte contemporânea, ela abriga diversos valores da arte moderna, tá? Destaca-se as inovações e experimentações artísticas, bem como a diluição de fronteiras entre as formas artísticas. Isso que é muito bacana. O movimento artístico contemporâneo, ele está imbuído, né, das ideias que alicerçam a arte contemporânea. Surgem diversos movimentos, gente, e linguagens artísticas inovadoras nesse período, tá? Elas buscavam romper com a arte moderna para dar lugar à arte contemporânea relacionada com a comunicação. Então, alguns movimentos são pop art, minimalismo, arte conceitual, arte povera, o hiperrealismo, além de arte, street art, body art, performance na arte, instalações, tá? Instalação artística, é claro. E as principais características dessa arte contemporânea são sociedade da informação, tecnologia e novas mídias, subjetividade e liberdade artística, efemeridade da arte, o abandono dos suportes tradicionais, utilização de diferentes materiais, a fusão entre a arte e a vida. Temos também a aproximação com a cultura popular, né, a cultura pop. Temos também o questionamento sobre a definição do que é arte, por isso que eu comecei falando sobre o que é arte. E a gente tem também toda essa interação do espectador com a obra, tá? Então, essas são as principais características. E aí, a partir da década de 50, nós temos no Brasil movimentos vanguardistas, né, que se desenvolveram, do qual se destaca o neoconcretismo, é claro. Lembrando que toda essa arte contemporânea ela vai se basear depois no Brasil, é claro, depois no período da ditadura militar, visto como um percussor, é claro, da arte contemporânea brasileira. Muitos foram os artistas, gente, que trabalharam essa arte contemporânea no país, dos quais merece destaque. Nós temos aí, ó, o Hélio Oiticica, a Lígia Clark, a Lígia Pape, temos o Almícar de Castro e o Cildo Meirelles, são os principais artistas desse período. Lembrando também que tudo isso aí é pós-ditadura militar, que é muito bacana. E aí chegamos nessa questão da linguagem contemporânea, né, que hoje se fala muito dessa questão, até gosto muito, porque eu utilizo muito dela, e às vezes as pessoas acham até que eu estou falando errado, mas não é não, é porque eu gosto muito dessa questão da linguagem contemporânea atual, tá? Mas vamos lá. Essa linguagem, ela se apresenta na atual sociedade em que vivemos, é claro, seja por meio do contato presencial ou pelos meios digitais, tá? Como exemplo de linguagem contemporânea, podemos destacar o internetês, olha só, tá? Que representa um conjunto de falas, símbolos e imagens, tá? Presentes nas redes sociais, online,
como o Facebook, o aplicativo de mensagens. Dentre os principais elementos do internetês, podemos também destacar imagens, GIFs, imagens animadas, emojis, símbolos que expressam sentimento, palavras abreviadas, mais faladas em nosso dia a dia, o VC, TBN, né? Você também, saudade, ABD, várias abreviações se misturando, né? Se mistura também o passado com o presente, né? Então, a linguagem ela é muito importante. E aí esse termo pós-modernismo na arte, que também contribui para essa discordância do prazo de enquadramento da arte contemporânea, tá, gente? Por isso, há artistas classificados entre os dois períodos. A definição, portanto, é elástica, tá? É enquadrada a partir do fim da Segunda Guerra Mundial para os museus, tá? Entre os críticos de arte também, os anos 60 são um marco da passagem entre o moderno e o contemporâneo, tá? Embora elástico, o período de transição entre a arte moderna e a arte contemporânea, ela coincide com as principais transformações do setor do século XX, tá? No caso, a passagem do centro principal da arte, de Paris para Nova York, por exemplo, tá? Entre os nomes que mais influenciaram nesse momento histórico aí está Jackson Pollock, lembra? O líder do expressionismo abstrato. Nós temos também aí o Andy Warhol, né? Que também é a figura de destaque quando rompe com a arte tradicional, nesse caráter comercial, que mergulha Nova York, na divisão entre o formalismo e o antiformalismo na década de 60 e 70. Tá? A gente também tem os pintores contemporâneos ainda, que refletem as influências, né, nessa pintura moderna, o surrealismo, o impressionismo e o cubismo, que estão nessa vertente. Entre muitas escolas que caracterizam também, nós temos aí, nesse conceitual, nessa arte moderna, minimalismo, o neodadaísmo, a arte povera, além de arte, na década de 70, o hiperrealismo, todos aqueles que eu falei, pop art, tá? O body art, entre outros, tá? E os pintores também, contemporâneos aí que a gente tem, como o Andy Warhol, o Frank Stella, entre outros, tá bom? Essa questão aí, que tem a diferença entre a arte contemporânea e a moderna, né, que é sempre muito discutível, entre os principais fatores que diferenciam a arte moderna da contemporânea, está o fim da abordagem acadêmica, o que passa a vigorar a partir do início do século XIX, tá? E essa revolução, né, que marca o início da era moderna da arte, ocorre em 1860, por influência dos impressionistas franceses. Os estilos e tendências refletem esse movimento econômico e político mundial, com a Primeira Guerra Mundial e a Depressão de 1920, né, com a Segunda e logo depois da Segunda Guerra Mundial, tá? Surgem o cubismo, o surrealismo, aqueles movimentos que a gente já discutiram, e também, dentre os artistas principais, que nós temos aí, os principais artistas nesse período contemporâneo são o Gold, o Carlos Oswald, o Lazar Segal, de Cavalcante, Cândido Portinari, temos a Zélia Salgado, a Faiga, né? A Faiga Ostrover, entre outros, tá bom? Temos o Rubem Ludolfi, o Manfredo, nós temos o Sérgio Firman, temos a Tomi Otaki também, que eu coloquei aí o trabalho dela, algumas coisas aí, tá bom? Muito bacana isso. E aí, para finalizar, coloquei a atividade aí, fazendo caderno, tá bom? Essas questões, qualquer dúvida me procura na videoconferência. Então, um beijo, um abraço aí, qualquer coisa é só falar comigo. Cuide-se, continue